Olá, meus queridos, da Igreja Casa Viva e Americana. Aqui é o pastor Júlio Florencio. Eu já me considero aí amigo de vocês, amigo do pastor Anderson, e estou passando aqui para mandar um abraço carinhoso, um abraço enorme para toda a igreja pelo aniversário de 9 anos. Que Deus continue abençoando vocês, que haja um crescimento, que haja uma multiplicação, que haja sempre a palavra profética se realizando no meio da igreja, na comunidade de vocês. Então, debaixo da unção aqui do pastor Carmito, que manda um abraço para vocês, pastora Leila, todo o nosso colegiado, feliz aniversário, um abraço, um beijo enorme e olha, logo estaremos juntos novamente. Deus abençoe. Olá, queridos irmãos da Igreja Casa Viva, aqui é Harry Oliveira, pastor da Rede Espírita. Que alegria poder celebrar com vocês esses 9 anos de caminhada, uma jornada marcada pelo amor, pela fé e pelo impacto transformador que essa igreja tem gerado na vida de tantas pessoas. Quero parabenizar o pastor Anderson e toda a comunidade Casa Viva em Americana por essa trajetória linda e inspiradora. Que esse novo ciclo seja ainda mais frutífero, cheio da presença de Deus, de crescimento e de muitas vidas alcançadas pelo Evangelho. Que o Senhor continue guiando vocês com graça e sabedoria. Um grande abraço e que venham muitos outros anos de bênçãos. Querido pastor Anderson, querida Igreja Casa Viva, graça e paz, que alegria poder viver com vocês esse lindo momento dos 9 anos da Igreja Casa Viva. Que Deus abençoe muito a casa de vocês. Me lembro bem quando eu estive aí nos primeiros anos, os sonhos borbulhando e Deus trazendo pessoas, e hoje vocês estão aí já completando tantos anos de vida pela graça do Senhor e para o avanço do reino. Deixo com vocês o Salmo 150, verso 6, que diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. A vida que a igreja de vocês borbulha sobre a região de Americana é para dizer a todos que há vida em Jesus. Vocês louvam ao Senhor e levam a vida a toda a cidade. Que Deus abençoe e que dê muitos e muitos anos de muita prosperidade, de vida, de muitas e muitas pessoas se achegando ao Senhor, cuidadas pelo amor do Senhor e vivendo a vida em família nesses próximos vários anos que Deus dará para a sua igreja. Que Deus abençoe! Olá, queridos pastores Anderson e Juliana Machado. É uma alegria grande demais a nossa igreja, Igreja da Cidade, celebrar a Casa Viva com mais um ano de vida, 9 anos de igreja e 20 anos de ministério. Quantas vidas foram mudadas, quantas pessoas foram transformadas, quantas histórias estão sendo colhidas. É exatamente isso, que na vida de vocês continuem dando passos de fé, ouvindo a voz de Deus e transformando sementes em extraordinários movimentos dos céus. Certamente, o que vocês estão vivendo hoje é uma semente, porque o que Deus ainda fará nesse ministério, por meio da vida de vocês e na vida de vocês, será extraordinário. Eu gosto muito de uma passagem bíblica onde a palavra de Deus nos diz que o nosso futuro será tão grande que Ele fará sombra sobre o nosso passado, Ele criará sombra sobre o nosso passado. E eu creio que a Casa Viva viverá os melhores anos ministeriais delas. Pode ter certeza que eu estou aqui junto com vocês, orando, intercedendo e desejando o melhor de Deus sobre a vida de vocês. Um grande abraço, Deus abençoe e feliz aniversário. Olá, querida Igreja Casa Viva, pastor Anderson, amigo querido, que Deus abençoe muito vocês, celebrando aqui os 9 anos dessa igreja tão relevante, que Deus os abençoe muito, que venha uma estação ainda mais frutífera nesse novo tempo que se inicia dessa igreja, que Deus Ele leve vocês a um nível novo de influência, um aumento de influência, não só em Americana, mas também para outras cidades, e que Deus possa conduzi-los a experimentarem Deus de uma maneira nova, de uma maneira ainda mais intensa e profunda na comunidade de vocês. Que venha um tempo de grandes milagres, que venha um tempo de muitas decisões por Jesus, de expansão ministerial, de um aprofundar na fé dessa comunidade local tão linda. Que Deus abençoe muito vocês
Um grande abraço, Pastor Ian passando por aqui. Parabéns, família Casa Viva, 9 anos, uma grande conquista. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Celebro com vocês então os 9 anos dessa linda igreja família. Um abraço meu, de Leila, da nossa igreja da cidade em São José dos Campos e da nossa Rede Spirit Igrejas, que celebra com vocês esta conquista desses primeiros 9 anos de vida. Que a Casa Viva seja uma comunidade profética, apostólica e pastoral, uma igreja família para acolher, abençoar e discipular a todos. É interessante, Anderson, que temos o mesmo sobrenome, Anderson Machado, Carlito Machado Paz. E também faço aniversário em abril. Então, parabéns para todos nós. Deus é tão bom conosco. Então, parabéns, família Casa Viva, e que venha um novo renovo e que vocês conquistem de maneira abundante nessa nova estação. Parabéns em nome de toda a Rede Inspire a vocês. Boa noite, vamos juntos adorar ao Senhor, ao Rei da Glória, e declarar que Ele é santo. Amém. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Vamos juntos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Nós que fomos perdoados. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém.
Você pode levantar as suas mãos e declarar a santidade do seu Deus. Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo pra sempre. Tu sempre serás Santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Você pode aplaudir a Ele, o Rei da Glória, Jesus. Aleluia. Essa canção, talvez você não a conheça, mas nessa noite nós vamos declarar que nós vamos louvar o nome do Senhor por todos os seus feitos. Porque um dia, na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você. Se hoje nós estamos aqui, é graças à misericórdia e à graça do Senhor derramada sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre a tua casa. Amém? Para o Calvário olharei, onde por mim morreu Jesus. Vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou. Sozinho ali o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Louva
que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a honra. Vamos declarar: Tu és Deus. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória. As vozes declaram: a Ele que me resgatou. Toda a honra, toda a glória a ti, Jesus. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono
seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória e o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos mais uma vez, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. A igreja em uma só voz declara: poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, Ele é poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por poderoso Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar
vamos orar pela vida do pastor Felipe. Você pode me ajudar a estender as suas mãos? Pai, obrigado, Senhor, por esse teu filho, teu mensageiro. Obrigado pela vida dele, também pela vida do Marcelo que o acompanha. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Felipe é, um servo teu, um representante do teu reino nesta terra. Usa a vida dele poderosamente. Nós nos sentimos honrados, alegres por tê-lo conosco nessa noite e por aquilo que ele carrega, Senhor. Usa o teu filho, guarda o teu filho e que ele seja tremendamente usado pelo Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade, tá? Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus seja com você, sua família, hoje, para sempre, no Brasil e até os confins da terra, amém? Amém. Que prazer, um abraço, pastor Anderson, pastora Juliana, toda a igreja Casa Viva, Americana, São Paulo, que alegria poder estar aqui. Eu trago um abraço dos nossos pastores, Carlito e Leila, trago um abraço especial do pastor Ricardo Rezende, foi um dos primeiros também a conduzir, quer estar aqui assim que possível, falou, eu tenho que tomar um café com o pastor Anderson quanto antes, ele disse. Eu falei, bom, eu vou tomar antes. Trago um abraço da minha esposa, Tatiane Santos, as nossas filhas, Ana Mel e Serena Olívia. A Ana Mel tem 3 anos, Serena Olívia 10 meses. Então, ore por nós. Nossa casa está uma grande aventura, né? Com criança pequena, ainda mais com o frio chegando, vocês sabem, né? A logística que isso gera. Estou acompanhado do Marcelo aqui, ele é o plantador da nossa igreja em Franco da Rocha. Eu pastoreei a igreja da cidade em São Paulo por 7 anos, passei o bastão ano passado, estou na equipe, mas agora focado em plantações. Então, se você conhecer alguém em Franco da Rocha, Osasco ou Taboão da Serra, a gente está com trabalhos em início lá, indo super bem, super legal, e a gente está muito animado nesse sentido também. Também queria destacar e mandar um abraço aqui para o Denis e para a Tati, conheço desde Taubaté, mudaram de Taubaté para Sorocaba, de Sorocaba para Americana, estão gostando da cidade e acharam uma igreja família aqui também, que coisa boa, né? Americana não é estranha para mim, meu pai morou aqui de 90 a 2000, trabalhou na fibra do Pão, e eu vinha muito para cá, fim de semana, férias, né? Brincar, jogar bola. Ele morava ali na Avenida Bandeirantes, perto do SESI, num edifício Guaicurus, ventava ali de soprar a janela. Depois comprou, chegou no começo, né? Comprou ali no Yacht Club, ele tem uma casa até hoje. E meu pai mora nos Estados Unidos, né? Onde eu também morei de 2006 a 2010. Parte da minha família mora lá. Lá eu tive a oportunidade de fazer faculdade, trabalhar. Em 2010, quando eu voltei, eu conheci a igreja da cidade, ainda PIB em São José dos Campos. 15 anos de igreja da cidade, 10 anos de ministério pastoral. Mês que vem, 10 anos de casado também. Então, Deus vai agindo na nossa vida e por isso estamos alegres, amém? Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe essa igreja linda em 9 anos de vida, mas sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir, ano que vem 10 e assim por diante, e que Deus acrescente milagres, vitórias e conquistas sobre essa igreja, sobre essa casa e sobre você que faz parte desse lindo projeto de Deus, amém? Estava pensando no tema do que vocês estão vivendo, o ano do discipulado, né? Também igreja saudável, discípulos extraordinários. Tem uma mensagem que Deus plantou ao meu coração, que eu acredito ser incomum da gente ouvir no ambiente da igreja no Brasil. Mas ao mesmo tempo eu acredito que juntos veremos mais dessa abordagem crescer. E isso abençoa pessoas, profissionais, famílias, abençoa a igreja, acima de tudo, quando a gente toca de maneira bíblica nesse assunto. Então, pode colocar no telão aí, o nome dessa mensagem é Ciclos de Reinvenção. A Bíblia fala que a gente precisa nascer de novo, a Bíblia fala que a gente precisa passar por mudança de mente, metanoia, Romanos 12, 2. A gente precisa viver de um novo jeito na perspectiva da palavra de Deus, na perspectiva do céu, e reinventar-se é parte do processo. O próprio apóstolo Paulo fala sobre mudança de conduta, né? Quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, antes trabalhe. Então tem uma transição na vida que precisamos ter, e essa transição dá a impressão que ela não para.
nós precisamos continuar mudando, melhorando, se aperfeiçoando, deixando Deus trabalhar, encontrando um coração quebrantado em nós. Por isso, eu queria ler 2 textos bíblicos que introduzem essa reflexão, e já já você vai entender para onde Deus está nos direcionando neste domingo. Inclusive, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Deuteronômio 8,18 diz assim: não se esqueçam de que é Deus quem lhes dá a habilidade de criar riqueza. Repita comigo: criar riqueza. O texto continua: cumprindo a promessa que ele fez aos seus ancestrais. E isso está claro em tudo o que vocês têm agora. Deuteronômio 8,18, Deus está dizendo: não se esqueçam do que Deus deu a vocês. Poder para criar riqueza. Outra tradução diz poder para produzir riqueza, cumprindo as promessas como fez para os antepassados de vocês. Esse é um princípio importante, guarda ele no seu coração. Outro princípio no Novo Testamento, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7, diz assim comigo, diz assim a Bíblia, leia comigo, 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando a gente olha para essas últimas palavras do apóstolo Paulo em carta para Timóteo, uma coisa vale a pena destacar nesse contexto. Além do combate, além da fé, queria destacar a frase intermediária do que ele disse aqui, completei a carreira. O que você acha que é carreira nesse contexto aqui? Será que é carreira ministerial? Será que é carreira eclesiástica? Que é carreira religiosa? Pode passar para o próximo slide aí. Eu fui pesquisar um pouco mais profundamente. O que está escrito no grego em carreira? Aqui a palavra grega é dromos. Que dromos significa? Corrida, caminho, dentro de um contexto, trajetória de vida. Tanto que essa palavra dromo inspira na língua portuguesa autódromo, hipódromo, né? Esse dromo é o caminho de tal. Então o apóstolo Paulo está falando: eu combati o bom combate, eu guardei a trajetória, eu concluí a trajetória de vida, carreira, caminho, dromos, guardei a fé em Jesus Cristo, não é verdade? Então, o que o apóstolo Paulo reflete no fim da sua caminhada não é sobre terminar a jornada do ministério na igreja, é mais do que isso, é sobre concluir a carreira de vida. Logo, nós não temos como separar, no fim das contas, a nossa trajetória. É o que você faz na igreja, é o que você faz como profissão, é o que você faz como voluntário, é o que você faz no ambiente acadêmico, é o que você faz em prol de uma pessoa desfavorecida. Todos nós prestaremos contas a Deus da nossa carreira, caminho, trajetória, dromos, que o apóstolo Paulo destaca aqui. Então, se temos uma carreira de vida, e essa carreira se expressa na igreja, no trabalho, na sociedade, nós precisamos saber quais são os momentos dessa carreira de vida. E como a gente amadurece de um momento para o outro. O que é importante em cada um deles. Por isso, quando eu falo de ciclos de reinvenção, veja aí comigo. São 5 ciclos principais que a gente passa na nossa vida. Primeiro ciclo é o ciclo operacional. Está no slide aí, pode colocar. Segundo, é o ciclo executivo. Terceiro, o ciclo empreendedor. Quarto, vou explicar depois, ciclo equity. O que isso tem a ver com a fé cristã, com a nossa carreira de vida? E quinto, ciclo legado. Um autor escreveu em 1970, ele se chama Alvin Toffler, a seguinte frase: o analfabeto do século 21 não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Está aí também, pode colocar no telão. O analfabeto do século 21 não será aquele que não consegue ler e escrever,
mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Eu me lembro, na década de 90, chegava na escola, às vezes tinha um panfleto da alfabetização solidária. A escola abria no fim de semana para alfabetizar as pessoas que não sabiam ler e escrever no bairro. Sabe por quê? O analfabetismo era um grande problema nos anos 70, 80, 90, mas hoje é um problema decrescente, porque cada vez menos pessoas não sabem ler e escrever. Mas, com tantas mudanças ao nosso redor, o Alvin Toffler disse lá em 1970 sobre os nossos dias de hoje: o novo analfabeto será aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Como sociedade, a gente já passou por alguns momentos bem desafiadores, não é verdade? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o HIV, um grande problema na sociedade. Até hoje, o desafio do câncer, ou também as doenças psicológicas, os transtornos, como depressão, ansiedade, mais recentemente o burnout, reconhecido também como causa de afastamento do ambiente de trabalho, por exemplo. A gente teve 2020, a pandemia Covid-19, não é mesmo? E hoje, além de guerras acontecendo em alguns países, tem um elemento que está virando a chave do jeito como a gente vive. Nos anos 2000 isso foi muito forte com a chegada da internet, a digitalização, né? E hoje a gente vive uma virada na sociedade também por conta da inteligência artificial. Estados Unidos, China, Israel, numa grande corrida para ser protagonista nesse assunto que implica o futuro do trabalho, o futuro da sociedade, o futuro da informação e assim por diante. Ou seja, são vários desafios que a gente encontra como sociedade na história, e reinvenção é obrigatório para todos esses momentos. Por exemplo, teve um grande problema na Europa, que foi a peste bubônica. Acreditam que ratos contaminados do Oriente chegaram de navio, infectaram a população de tal forma que a quantidade de mortos nunca foi calculada com exatidão. Milhões de pessoas morreram na Europa. Sabe qual era um dos principais problemas? A Europa não tinha rede de esgoto na época. Então, depois da peste bubônica, milhões de pessoas morreram, passou-se a construir redes de esgotos. E pessoas na época que toparam empreender nesse ramo, com certeza enriqueceram, criaram riqueza de uma maneira estrondosa. Um outro momento na sociedade, os escribas registravam e também copiavam livros de acordo com encomenda, normalmente de pessoas nobres. Um alemão chamado Johannes Gutenberg criou um processo chamado prensa móvel. Hoje o mais próximo disso seria impressora. E essa prensa móvel gerou a impressão de conteúdo no papel, gerou a imprensa como conhecemos hoje, porque o primeiro veículo foi esse, o papel. E a prensa móvel, ela tirou a profissão dos escribas aos poucos, porque passou-se a imprimir coisas no papel. Só que ao mesmo tempo, a Europa foi alfabetizada como nunca antes. A informação foi democratizada, a educação como nunca antes. E algo muito importante aconteceu, paralelo à época, um homem chamado Martinho Lutero acreditava que a escritura era uma das bases que deveria estar na mão do crente e não do clero, e acreditou na democratização da Bíblia. Logo, qual foi o primeiro livro mais impresso com a prensa móvel? A Bíblia Sagrada. Qual é o livro mais impresso e distribuído até hoje na história? A Bíblia Sagrada. Ou seja, traça um paralelo. De um lado você tem uma tecnologia, prensa móvel. De outro lado você tem a igreja, vivendo a reforma protestante, Martinho Lutero. Uma coisa se beneficia da outra. A evangelização vai para um outro nível de explosão e alcance. Ou seja, nós como cristãos precisamos viver o grande mandamento, a grande comissão, sem dúvida nenhuma, mas atentos às mudanças da sociedade, porque isso implica a nossa profissão, isso implica produção de riqueza,
Isso implica oportunidade de expansão para o Evangelho. Por exemplo, a internet e as redes sociais já chegaram há alguns anos, não é verdade? Mas todo cristão estava atento a essa oportunidade? Não. Haviam igrejas que demonizavam a internet até a pandemia. Aí quando chegou a pandemia, tinha que fazer culto online, célula online, essas coisas, aí expulsaram o demônio da internet e falaram, não, agora pode, mudou a regra, né? Então, nós precisamos estar pautados pela palavra de Deus, sermos cidadãos dos céus, mas atentos às mudanças da sociedade, para respondermos com a nossa carreira ministerial, carreira profissional, uma só carreira, como a gente leu o apóstolo Paulo aqui dizendo. Então, uma coisa que ninguém pode fazer por você, eu coloquei esse destaque aí no slide também, é isso aqui: você precisa desenvolver os seus ciclos de reinvenção. Chegou um momento, eu vou completar esse ano 10 anos de ordenação pastoral e há 15 anos servindo na igreja da cidade. Como eu já aconselhei pessoas com conflitos profissionais, financeiros, conflitos vocacionais, gente que está desanimado no trabalho, animado na igreja, gente que é muito bom no trabalho, mas não agrega nada na igreja. Como eu já conversei com pessoas assim, eu sentia falta de conseguir ajudar a dar um direcionamento mais aplicado, porque óbvio, a gente pode pautar no que deve, palavra de Deus, discernimento espiritual, na verdade, sabedoria que Deus dá, mas eu sentia que era possível enxergarmos um pouco mais profundamente para impulsionar a carreira das pessoas. E uma vez eu estava numa mentoria, todo primeiro sábado do ano, o Flávio Augusto faz uma mentoria onde era o Credit Card Hall em São Paulo, chama Powerhouse. Em 2019 ou 2020, ele contou um pouco dos momentos da trajetória dele e quebrou em 5 etapas, que ele chamou de ciclos de know-how. Eu pensei, dá para pegar esses momentos e refletir com base bíblica, e não só sobre a história do Flávio, mas sobre a história de todo cristão que está passando por reinvenção, ou que precisa passar por reinvenção, né? E uma vez até estava palestrando no mesmo evento que o Flávio, e deixei um livro lá para ele deixar uma dedicatória, e contei que eu estava escrevendo um livro sobre isso, em cima desse conteúdo, ciclos de reinvenção, e o Flávio pôde desejar sucesso, inclusive. E aí, quando a gente pensa, você precisa desenvolver seu ciclo de reinvenção. Ninguém pode fazer isso por você. Cônjuge não pode fazer por você, pastor não pode fazer por você. Quem vira a chave da reinvenção é você. E isso gera um avanço em todas as áreas da vida. A pessoa passa a servir melhor, passa a trabalhar melhor, passa a produzir mais valor. E eu queria então refletir com você, dando um zoom dentro de cada um desses 5 momentos da vida que a gente precisa identificar, se reinventar e avançar. O primeiro, ciclo operacional. O que é o ciclo operacional da vida? Que ciclo é esse que a gente vive? Olha só, Gênesis 36, verso 24, pode ir passando comigo. Ciclo operacional, Gênesis 36, 24. Isso aqui é um relato bíblico. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Essa é a linhagem de Esaú na Bíblia, né? Interessante, uma vez estava refletindo com o pastor Calito sobre esse texto bíblico e vem algumas percepções para a gente, né? O que está acontecendo nesse texto bíblico? 2 irmãos, Aiá e Aná, certo? O Aná estava fazendo uma tarefa. Qual tarefa? Ele estava pastoreando jumentos do pai dele no deserto. Pensa essa tarefa. Quando você estiver num dia difícil, lembra do que Aná estava vivendo. Pastorear jumento, no deserto, possivelmente calor, e o jumento não era nem dele, era do pai. Ou seja, estou cuidando de algo para o outro, um animal arredio, no deserto. Esse é o dia do Aná. Só que a Bíblia diz que ao fazer isso, ele descobriu fontes de águas quentes no deserto. Ou seja,
o trabalho operacional ou o serviço ministerial operacional, ele é de tarefa física, é cansativo, mas ao fazermos esse tipo de tarefa, a gente descobre o que muitos não descobriram. Ou seja, empilhar cadeira, carregar caminhão com doação. Eu lembro lá em Mariana, Minas Gerais, depois Brumadinho, nós doamos mais de 80 mil litros de água. Tanto de galão que a gente colocou em caminhão, em caçamba, assim, perdemos a conta. Trabalho braçal, operacional, cansativo, mas que nos dá a oportunidade de descobrirmos fontes de águas quentes nos desertos da vida. Eu lembro uma vez, o pastor falou do melhor hot dog da região aqui, a gente estava comprando insumos para hot dog na Festa na Roça, na nossa igreja. E estava eu e um xará, o Felipe, a gente foi no mercado, comprou o que tinha faltado para a barraca não parar, a gente começou a colocar as coisas no porta-malas. Eu lembro que era um atacado, a gente não achou caixa, não tinha sacola, então a gente estava com os insumos todos soltos, né? E enquanto a gente estava carregando o carro, começou uma chuva muito forte, violenta, enquanto a gente estava ali. E o porta-malas estava cheio, as coisas que a gente carregava no carro caíam. A gente colocava molho de tomate, caía, e a situação foi tão horrorosa que esse meu amigo chegou uma hora que ele parou, pôs a mão no joelho e falou assim: cara, eu nunca faria isso por dinheiro. Ou seja, o ciclo operacional é esse que desafia a gente, né? No ministério, tarefas braçais, ficar até tarde, montar, desmontar, ir além do horário. No trabalho, tem a ver com algumas realidades também, que eu peço que ponha aí no próximo slide. Trabalho braçal, trabalho repetitivo, trabalho fora da sua área. Esses dias conversei com um jovem que vendia algo na rua, mas estava estudando engenharia. Uma jovem com estágio em gestão comercial, mas está fazendo fisioterapia. Por quê? A pessoa tem um alvo lá na frente, mas o que apareceu agora para trabalhar é isso aqui. Então é fora da sua área. E a gente precisa saber fazer isso, com coração humilde, com virtude. Não dando trabalho, mas resolvendo trabalho. Salário abaixo da sua expectativa. Por exemplo, quem aqui acredita que você já está pronto para ter um aumento salarial? Você já poderia ganhar mais? Levante sua mão. Algumas pessoas. Costumo brincar, espero que não seja funcionário da igreja quando eu falo nos lugares. Só para descontrair. Então assim, você tem uma remuneração, mas você tem um preparo que você já poderia estar ganhando mais. E essa é uma fase que a gente precisa saber lidar na vida, não é mesmo? Também, descobrir o que você não quer. Esse é o ciclo operacional. Você está numa tarefa ali tão cansativa, tão desgastante, que para o momento é o que tem, mas não é o que você quer. Não é o que você queria estar fazendo no futuro. Por exemplo, eu nos Estados Unidos trabalhei cortando grama, fui garçom, instalei armário na construção civil, mas fazendo aquilo, eu cheguei à conclusão rapidamente: não quero estar fazendo isso daqui a 5, 10, 15 anos. Meu primeiro emprego aqui no Brasil foi vendendo calçado numa loja de shopping. Trabalhava feriado, de noite, fim de semana, fim de ano. Ao fazer isso, eu percebi: eu preciso me preparar, porque eu não quero estar fazendo isso e com essa remuneração no longo prazo. E o ciclo operacional é o seguinte, pode passar aí. Para a gente sair dele, seja no ministério ou na profissão, a gente precisa de uma dessas 4 coisas. Primeiro, constância. Uma pessoa inconstante vai receber confiança para fazer algo mais desafiador, complexo? Não. Vai ser promovida? Não. É preciso ter constância. Também, responsabilidade. Missão dada é missão cumprida, né? Teve um vídeo que viralizou na rede social, que é o seguinte, é uma gestora contando a história. Um chefe, ele contrata uma pessoa, e essa pessoa, em poucos meses, foi promovida por ele. E um outro funcionário que estava ali há anos, falou assim: eu não acredito,
Essa pessoa chegou esses dias, você já promoveu ela e eu não fui promovido ainda. O chefe fala assim: senta aí. Ele chama essa outra pessoa que tinha sido promovida rapidamente, ela vem para a sala, ele fala assim: ó, vocês dois, façam o seguinte, desçam, vão na feira e tragam melancia para mim. Tem 2 feiras acontecendo aqui hoje, você vai para um lado, outro para o outro, tragam melancia para mim. Esse funcionário que estava reclamando, que nunca foi promovido, foi, passou poucos minutos, voltou e falou: não tem melancia. Ele falou: tá bom, vamos esperar o outro. O outro voltou e falou assim: olha, não tem melancia, mas conversei com o vendedor, ele vai estar em outro lugar amanhã, vai trazer melancia para a gente, e por hoje ele já deu melão cortadinho aqui como cortesia para a gente continuar cliente dele. Aí ele falou: muito obrigado, pode sair. Ele pede para esse segundo sair, fala para o outro. Você entendeu ou quer que eu te explique mais alguma coisa? Porque a cabeça da pessoa está à frente, buscando solucionar, responder, trazer alguma solução, ainda que não esteja no alcance. Deixa eu pensar um pouquinho mais a natureza desse pedido, não é verdade? Assim, a gente passa de fase, com esse olhar de responsabilidade. Alguns chamam isso de olhar de dono. Também, relacionamentos. Você conhece alguém que foi promovido por conta de um conhecido que foi para uma outra área, uma outra empresa, um outro ambiente, lembrou daquela pessoa e falou: ó, estou montando minha equipe, vem comigo. Então, tem gente que é competente, mas se não for o relacional, não acontece. Você se lembra de José no Egito? José, ele está preso. E um dia na prisão, ele olha para um copeiro e um padeiro e fala: o que aconteceu com vocês que vocês estão com um semblante triste? Eles poderiam falar: está preso, é só isso. Não, vocês estão mais tristes do que o normal. Não é verdade? Eles tiveram sonhos que precisavam ser discernidos, um morreria, o outro seria solto, e acaba esquecendo de José inicialmente, mas lá na frente, quando o faraó tem um sonho que ele não consegue interpretar, ele lembra de José. E José é promovido não só pelo dom, não só pela competência, mas pelo relacional. Ele interpretou o sonho de alguém que lá na frente viu a segunda situação, aí sim lembrou dele. Então, os relacionamentos são importantes, de maneira autêntica, de maneira saudável. A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Esse não é um texto só sobre casamento, Adão e Eva. Esse é um texto sobre a natureza relacional do ser humano. Não é bom que a humanidade esteja só. Tanto que num sistema prisional, quando a pessoa apronta lá dentro, qual é a punição? A solitária. Por quê? É uma punição, um extremo, tirar de perto de qualquer relacionamento, não é verdade? O quarto ponto importante para se sair do ciclo operacional: sonhar. Uma pessoa que está agindo operacionalmente no ministério, no trabalho, na vida, na carreira, lembra? Uma coisa só. Se ela não sonhar, é ali que ela fica. Vou dar um exemplo. Os meus avós faleceram pouco depois dos 70 anos de idade. Ambos terminaram a vida no ciclo operacional. Sabe por quê? Na geração deles, eles queriam tanto proporcionar uma vida melhor que não sonharam para si, sonharam para os filhos. Meus avós não fizeram faculdade, mas meu pai e meus tios fizeram. Meus avós não tiveram cargos executivos em empresas, mas seus filhos tiveram. Meus avós não foram para o exterior por conta própria, mas os filhos abriram portas no exterior. Tanto que meu pai mudou aqui de Americana em 2000 para os Estados Unidos direto. Então, você percebe que era mais uma questão geracional, até emocionante. Eles não sonharam para si, sonharam na próxima geração. Mas a gente sabe que é possível sonhar para si. O pastor Calito fala que é no fim da pista que o jato decola, né? Então é isso. Jovens terão visões, velhos terão sonhos, não é? O derramar do Espírito inspira todas as faixas etárias. O próximo ciclo pode colocar aí o ciclo executivo. Então, passou do ciclo operacional, tem o ciclo executivo, no ministério e na profissão. O que é o ciclo executivo? Paulo escreve a Tito o seguinte: a gente já leu a Timóteo, agora a Tito. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava,
e constituísse presbíteros em cada cidade, como o instruir. Paulo está dizendo assim: Tito, eu fiz, você viu. Depois eu fiz junto com você. Agora você faz e eu vejo. E você vê que o ciclo executivo ele tem essa natureza, né? Paulo não deixa apenas tarefas para Tito, tarefas operacionais. O que ele fala? Pusesse em ordem o que ainda faltava, beleza, pode ter coisa operacional ainda no meio. Constituísse presbíteros em cada cidade. Ahá! Aqui Paulo está dizendo: ó, Tito, eu não quero você girando a engrenagem manualmente sozinho. Eu quero ver você levantando novos líderes. Tito, eu não espero que você fica no braçal operacional aí. Arruma gente para fazer com você e prepara. Engraçado a gente pensar nisso, né? Pensa na palavra sucesso. Qual é o aumentativo de sucesso? Sucessão. Sucessão. Ou seja, um grande sucesso é o que gera sucessão. O segredo do sucesso não é aplauso, não é seguidor, não é fama, não é nem riqueza. O segredo do sucesso é sucessão. É a gente ser fértil o bastante para gerar alguém fazendo o que antes a gente fazia. Esse é um princípio para qualquer área da vida. Antes de você ser promovido, já tenha em vista alguém que pode te substituir. Porque senão imagina, te promover no trabalho sem ter alguém para te substituir, um custo a mais para o RH. Na igreja, te promover para outro ministério sem ter alguém para fazer o que você faz, alguma coisa vai parar. Então, como você cava a oportunidade para crescer? Antes de ser promovido, você já está trazendo alguém para perto, dizendo assim: Deus, eu não sei quando eu serei promovido, mas eu sei que haverá alguém para que essa promoção não deixe um buraco, que seja uma alegria, que não deixe uma ruptura de ciclo. Então, o ciclo executivo, biblicamente a gente consegue perceber isso. A importância de saber cumprir tarefas, sem dúvida nenhuma. Ainda que você se torne líder, esteja disponível com a bacia e com a toalha para fazer o que for preciso. Eu me lembro um pastor dizendo que ele estava procurando um jovem pregador na sua igreja, e ele viu um seminarista chegando e estavam descarregando um caminhão de obra, e ele falou: eu sei que você está arrumado tal, mas você não poderia ajudar a gente só a puxar as coisas para o caminhão de obra descarregar? O seminarista falou: desculpa, pastor, eu sou chamado para o ministério da palavra. Aí ele falou: que pena, porque era exatamente para isso que eu estava pedindo você algo operacional, para testar o seu coração. Então, o ciclo executivo pode passar aí, ele tem a ver com, primeiro, a liderança, desenvolvimento intencional, autoconhecimento, novas habilidades, mentores definidos, e a palavra networking, ou seja, ter pessoas no meu relacionamento que são estratégicas, que podem abrir portas, que têm experiência, conexões, têm algo a recomendar. Por exemplo, acabou de mudar uma lei no Brasil, agora tem a nova NR1, empresas com mais de 100 colaboradores vão ter que fazer um cálculo do seu risco psicossocial para poder apoiar a saúde mental dos colaboradores. É uma lei nova, todo mundo está pronto para responder a ela? Não. Só que quem tem networking já pensa: peraí, eu conheço uma psicóloga experiente na questão do trabalho, vou marcar uma reunião, vou me orientar. Ou eu conheço uma empresa que está à frente, deve estar implementando isso, vou buscar saber com eles um jeito sólido de fazer. Então, isso é para todas as áreas, não é mesmo? Até no ministério. Imagina você precisa aconselhar uma família que tem um dependente químico. Eu preciso saber um pouco mais sobre isso, para poder aconselhar de maneira contundente, abençoadora. Ou seja, há a unção, mas há a informação também, que permite a gente se organizar para a unção fluir melhor. Então, tem a unção, mas também tem informação, não é pecado. Você não pode colocar a informação acima da unção, mas não isente a informação só por ter unção. A unção nos libera para ter informação também. Amém? Então, para a gente fechar bem o ciclo executivo, de liderar
Pessoas, expedientes, escalas, orçamentos, unidades. Tem 4 coisas dentro do ciclo executivo para a gente atingir o ápice. Primeiro, maturidade. Pode passar. Segundo, crescer. Terceiro, gestão. Quarto, cultura. Por que maturidade? Imagina uma pessoa que passa a liderar na igreja ou no trabalho e ela regride na maturidade. Todo mundo vai perceber. Esse é um desafio do ambiente de liderança. Quando a gente aceita liderar, os nossos defeitos ficam muito mais expostos. Muito mais. Muito mais. Ou a questão de crescer. Quem lidera não pode se acomodar. O pastor Calito tem esse princípio: lidere para o crescimento. Ou seja, a gente não pode fazer uma liderança de manutenção. A gente não pode fazer uma liderança de sobrevivência. A gente precisa liderar para abençoar e crescer. Adão e Eva foram enviados. Multipliquem-se e encham a terra. Os discípulos foram enviados. Façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer tudo que lhes ordenei. No Antigo Testamento, no Novo, o envio é para crescimento. Porque o que é saudável, cresce. Então, ou seja, um profissional saudável gera crescimento. Um voluntário saudável gera crescimento. Um líder saudável gera crescimento. Não é somente por números, muito menos por visibilidade, mas para representarmos o Deus que dá o crescimento. Porque um planta, outro rega, outro colhe, mas é Deus quem faz crescer. Amém? É Deus quem dá o crescimento. Então o ciclo executivo precisa dessas coisas: gestão, repertório de gestão, saber para onde sair nas situações, a quem recorrer, onde buscar mais informações. Cultura. A nossa igreja tem cultura. O pastor Anderson falou aqui da cultura do fui eu. O pastor Rick Warren tem a cultura do eu sou a resposta. Quando alguém sugeria algo ministerialmente, ele falava: se você deu a ideia, você é a resposta para liderar isso. Inclusive o John Baker sugeriu, na década de 90, pastor Rick, a gente podia pegar alguns princípios do AA, com as bem-aventuranças, Mateus 5-7, e fazer um programa de recuperação emocional na igreja. O Rick falou: John, você vai ser o líder. Ele falou: não, só tive a ideia. E o John Baker foi o líder do Celebrando a Recuperação. A gente chama em alguns contextos de 30 semanas. Então, gestão, cultura. A gente tem a cultura da honra. Bethel Church deixou isso muito evidente, né? A cultura do empoderamento também, tem um livro deles nesse sentido. É legal a gente pensar esses aspectos de cultura. Michael Brudur escreveu Cultura do Avivamento. Está vendo? Traços culturais que você vai perceber no ministério, você vai perceber nas empresas. Cultura de sustentabilidade ambiental, cultura de resultados, cultura de protagonismo, cultura de inovação. Você, na igreja e no trabalho, você precisa ser uma pessoa que sabe o que é cultura. Você sabe fortalecer uma cultura. E, se necessário, porque Deus quer dar influência para muitas pessoas, nos seus filhos, você vai implementar uma cultura também. Não tinha essa característica, mas a partir daqui vai ter. Daniel influenciou a cultura na Babilônia. José influenciou a cultura no Egito e assim por diante, Esther também. O terceiro ciclo é o ciclo empreendedor. Pode passar aí, Atos 18:3. Olha só, Paulo, Áquila e Priscila. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Paulo circunstancialmente fazia tendas com Áquila e Priscila. E eu te pergunto, você acha que Paulo fazia tendas ruins? De alguém falar assim: olha, Paulo, você é um ótimo apóstolo, mas suas tendas, só por Deus, horríveis. Eu não consigo imaginar. Eu imagino que a mesma excelência que Paulo trabalhava com o evangelho, com as cartas, com a plantação de igreja, era das tendas. Ou seja, a gente representa Deus na excelência do que a gente faz também, ao fazer para a glória de Deus. Dizem que o fundador das calças Levi's, que é descendente de judeu, decidiu no começo fazer roupas para a glória de Deus.
Muitos produtores de chocolate na Suíça, antes da Suíça ser o que é no chocolate, decidiram fazer chocolate para a glória de Deus. Que Deus abençoe eles de volta, né, pelo chocolate criado. Ou seja, quando você decide fazer para a glória de Deus, você coloca a excelência, você coloca honestidade, você coloca inovação, porque isso representa Deus. O pastor Carito fala que a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. O ciclo empreendedor tem algumas características, pode colocar aí. Quem sabe você se identifica em algum momento da sua vida. Repensar trajetória, testar ideias, mudar de ares, visão de expansão e ligando os pontos. Isso aqui é uma palestra famosa do Steve Jobs, ligando os pontos. Ele fala que algumas coisas da vida só dá para entender quando a gente olha para trás e vê a conexão entre os pontos, não é verdade? Enquanto a gente está vivendo, talvez a gente não entenda. Então, repensar a trajetória. Você já repensou a sua trajetória? Ou será que você não está precisando repensar a sua trajetória? Testar ideias. Quem sabe você não teve espaço para testar ideias que você tinha, que Deus te deu. Seja no ambiente ministerial, seja no ambiente profissional e muitas vezes no ambiente empreendedor. Se o CNPJ é seu, você está mais livre para testar aquilo que você tinha vontade, nem que seja para dar errado e aprender com esse erro. Também mudar de ares, visão de expansão, ligar os pontos. Pode passar aí o ciclo empreendedor para a gente atingir o ápice. Precisa de 4 características: inovação, não adianta querer fazer mais do mesmo. Risco, no evangelho já tem risco, não é verdade? Lembra Jesus falando? Eis que os envio como ovelhas em meio a lobos. Risco. Só que o Salvador é maior que o risco. O Senhor é maior que o risco. A missão é maior que o risco. Certo? Também, investir. Será que você está vendo muita coisa como gasto e não como investimento? Educação. Para você é gasto ou investimento? Era uma frase do Pitágoras: se você acha que a educação é cara, experimente o preço da ignorância. Não é? Educação é investimento, assim como várias outras coisas. Talvez você está olhando como gasto, você não consegue sair do lugar. E também valor. O valor que está nas coisas. Não o preço, o valor. Sabe quando você acerta no presente para alguém? É por causa do preço ou o valor? Na verdade, se for pelo preço, é baixo. Preço é finito. Agora, valor, a memória, a honra, o lembrete, o memorial, isso agrega valor. Então, o ciclo empreendedor é importante da gente perceber, porque no livro de Atos, você pode ler Atos dos Apóstolos inteiro, foi Lucas quem escreveu. A Bíblia destaca a profissão das pessoas envolvidas na igreja primitiva. Áquila e Priscila, tendas, fazedores de tendas. Também Simão, curtidor de couro, né? Dorcas, trabalhava com moda. Dorcas Fashion Week, talvez ela faria em algum momento, não sei. Mas, por que Lucas citou a profissão das pessoas? Porque desde a igreja primitiva, Deus se importa tanto com o cargo ministerial, quanto com a profissão das pessoas. Porque a profissão, ela também é uma manifestação do reino dos céus. Eu te digo, Jesus aprendeu a profissão do seu pai terreno, José. Qual era a profissão de José? Carpinteiro. A gente não tem muito essa profissão hoje, porque a engenharia civil substituiu. O marceneiro faz itens. O carpinteiro fazia estruturas de madeira e de pedra. Logo, Jesus não é o filho do marceneiro, porque ele não veio mudar itens na sua vida. Jesus é o filho do carpinteiro, porque ele veio transformar as estruturas da nossa vida. Ou seja, a profissão ela é uma expressão do que Deus depositou em nós. Lembra Pedro e os seus sócios? Jesus dizendo: deixem as redes e me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens. Mas ele usou até o pretexto ele pega o pescador de peixe e fala: agora você vai ser pescador de almas. Porque a base da profissão
ela atinge a mesma vocação que o ministério atinge. Você não tem uma vocação para ministério e uma vocação para profissão. Você tem uma vocação de vida. E ela se expressa no ministério de uma forma, na profissão de outra. Tem gente que é parecido, tem gente que é diferente. Mas é uma vocação só. E o ciclo empreendedor me anima muito, porque na nova economia digital que a gente tem, as pessoas podem empreender de qualquer lugar do mundo, elas fazem sua própria agenda, e isso dá uma velocidade para a gente fazer missões, evangelismo, impactos, irmos para outros lugares do mundo, irmos juntos para conferências, eventos, movimentarmos a sociedade. É um testemunho que eu conto, a gente estava conversando nos bastidores agora há pouco. Pastor Eduardo, nosso amigo lá em Caruaru, Pernambuco, queria fazer um evento num espaço da cidade que não alugavam para a igreja, um espaço criativo. Eu pensei, peraí, acho que tem um outro jeito. Fiz um release, um pedido, uma explicação com o meu CNPJ, mandei. Eles não só aprovaram, como isentaram do custo de locação, pediram para a gente pagar só a taxa de limpeza. Porque quando a gente sabe trafegar na sociedade, navegar na sociedade, a mesma vocação, mas com expressões diferentes, as portas se abrem. E ei, 9 anos de Casa Viva, há um novo nível de portas abertas na cidade para vocês. É isso. Não é só a influência que a gente tem aqui dentro, mas lá fora. Como é bom a gente estar numa igreja, alguém fala, não, tem um membro da igreja que está ali, o outro está lá, o outro conecta lá. Isso é bênção. Não para a gente gerar valor para a igreja, para a gente gerar valor para a cidade. Na nossa igreja, alguns membros decidiram se candidatar a vereadores, depois deputados. O pastor Calito falou bem claramente, pode, mas deixa eu deixar bem claro, nós não precisamos de vereadores cristãos dentro da Câmara. A cidade precisa de bons vereadores dentro da Câmara, para a cidade e não para benefício da igreja. Se vocês forem eleitos, não é a igreja que tem que ganhar, é a cidade que tem que ganhar. Ser sal da terra, luz do mundo, não é? Próximo ciclo, penúltimo, o ciclo equity. Esse é o que o inimigo fica mais furioso quando um cristão descobre e consegue entrar. Tem um livro do pastor Fabiano que se chama Derrote Mamon. A gente fala que esse ciclo aqui é o Derrote Mamon Ultimate, é o nível, é o nocaute no inimigo. Olha só, Eclesiastes 11:2, presta bastante atenção nesse texto. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Uau! Olha o que tem nesse texto. Empreendedorismo, investimento, diversificação, colheita. Ou seja, as pessoas que nasceram de novo no nome de Jesus Cristo precisam também avançar nessa perspectiva de influência, nessa perspectiva de conquista. O ciclo equity pode passar aí, ele tem algumas características: pensamento de riqueza, mentalidade de valor, noção de capital, automatização, e aqui, que maravilha, o dinheiro trabalha por você. Lembrando que no Novo Testamento a palavra dinheiro às vezes é escrito como mamon. Ou seja, no ciclo operacional, do que a pessoa se remunera no trabalho? Salário. Ciclo executivo, salário. Ciclo empreendedor, modelo de negócio. Até tem um prolabore, mas é o modelo de negócio que remunera. No ciclo equity é diferente. Seus investimentos, alocações, rendem e remuneram. Mas é um jogo difícil de se jogar porque requer educação financeira, requer zerar pendências, porque não tem como caminhar em dívidas e acessar esse nível. Então, eu me lembro de uma história. Tem uma loja nos Estados Unidos de brinquedos, carros de controle remoto, se chama Hobby Lobby, e os donos são cristãos. Em Los Angeles tinha uma igreja muito famosa com seus espetáculos, se chamava Catedral de Cristal. Essa igreja, na transição geracional do pai para os filhos, ela se perdeu, teve problemas tributários, porque mudou um pouco da sua natureza jurídica, e ela foi à falência. E essa igreja perdeu em leilão um grande sítio, um acampamento muito bonito, com um lago dentro, e os empreendedores do Hobby Lobby compraram.
E eles ficaram sabendo que a igreja de Saddleback, o pastor Rick Warren, estava buscando uma sede campestre, como a gente chama, um clube de campo. E falaram, a gente ficaria muito feliz, como cristãos, alugar para uma igreja também. E o valor era mais de $40 milhões na compra. E o pastor Rick Warren juntou com a equipe e falou, bom, mas quanto que a gente poderia alugar de vocês, né? E eles então falaram, nós vamos alugar para vocês por um preço muito especial, $1 por mês. Eles ficaram muito impactados, pagavam $1 por mês sem entender, cuidaram do lugar, fizeram eventos, treinaram líderes. Eu já estive lá com o pastor Carlito, hospedado para treinamentos lá, e terminou o contrato. No que acabou o contrato, a igreja de Saddleback estava pronta para ir para o valor real, porque ficou ali anos pagando $1 por mês, né? No que terminou o contrato, os empreendedores do Hobby Lobby, cristãos sensacionais, falaram assim, a gente viu que vocês cuidaram do lugar melhor do que os donos mesmo anteriormente, e a gente queria dizer que aquele $1 era só um teste, a gente quer doar para vocês essa propriedade. E são histórias que não saem nos livros. Eu falo assim, gente, vocês têm que contar isso para mais gente. Uma história extremamente impactante, mas você vê as pontas, os envolvidos nisso, e a serventia daquele lugar extremamente especial, inspirando pessoas e enviando para as nações. Então, o ciclo Equity, ele tem 4 etapas importantes: comissão, royalties, rendimentos, sucessão. Inclusive, falando em royalties, vou puxar o exemplo dele mesmo. O Rick Warren escreveu o livro Uma Vida com Propósitos, não imaginava que ele seria tão gigantesco. O segundo livro mais impresso do mundo depois da Bíblia, traduzido em todos os idiomas. O Rick sentiu lá no passado, com a esposa dele, ok, vamos passar, ao invés de 10% de dízimo, vamos dar 11%, vamos dar 12%. Não que seja lei, não é nem uma demanda bíblica isso. Eles foram aumentando o percentual de dízimo deles. Hoje eles são dizimistas invertidos. Eles dão 90% e ficam com 10%. Eu não consigo nem imaginar financeiramente o valor, mas é sobre o princípio. E eles não fizeram isso hoje, eles começaram lá atrás, progressivamente aumentando. E até hoje eles têm essa receita, obviamente, né? O Rick já aposentado do ministério. Rendimentos, sucessão. Tem um próximo slide aí, que eu acredito que é finanças à prova de crise, né? Pode colocar. É a gente dividir em 4 blocos de 25% a nossa remuneração. Você não pode ter as suas finanças vindo de um lugar só. Se você tem suas finanças vindo de um lugar, bênção. Mas ore a Deus para você começar a criar outras fontes de receita também. Porque caso uma tenha dificuldade, a outra ajuda. Você pode ver os rios que passavam no Jardim do Éden desde o começo. Não era só um. Então, isso é muito importante. Mas às vezes o povo sem Jesus faz mais isso do que o povo cristão. Então, busque fontes diferentes de remuneração. Eu me lembro um chefe que eu tinha na logística do Grupo Abril, ele nem cristão era, o irmão dele era. Ele executivo, a esposa executiva, juntos eles tinham uma loja que vendia pendrive no Mercado Livre. Eu falava, cara, você é doido, o que você vende pendrive no Mercado Livre? Ele fala, cara, eu deixo lá vendendo. No fim do ano, eu pego esse dinheiro para a gente tirar as nossas férias em família, do que vendeu o ano todo. Eu falei, nossa, que interessante, eles têm ótimos salários, mas também tem uma coisa que cobre por ali. E eu não sei você, mas independente desse lance de depositar férias antes, colocar parte das férias depois, não dá a sensação que a gente volta das férias meio pobre? Ou só eu sentia isso quando era CLT? Talvez só eu. Algumas pessoas riram junto, talvez você já sentiu também. Não, já depositou as férias. Não, entrou. Aí daqui a pouco, parece que eu ganhei menos. Então, é você ter esse tipo de consciência. Olha só, está aí no próximo. Amós 3:3. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Isso é importante até na perspectiva do casal, né? Pode passar aí. Chaves para o amadurecimento financeiro ao casar. Primeiro, deixar de ser sustentado pelos pais. Segundo, deixar de sustentar os pais, obviamente sem criar um problema maior, e considerando contextos, sem dúvida. E terceiro, vencer os padrões incorretos que foram herdados. Eu herdei padrões incorretos nas finanças.
A minha família colocava uma força de 0 a 10, 10 em economizar, e de 0 a 10, 0 em empreender. E a Bíblia nos diz, Antileu, Deuteronômio 8,18, Deus nos deu o poder para produzir riqueza. Deus te deu o poder para economizar? Não, porque economizar é uma atitude humana, prudente. Agora, Deus te deu o poder para produzir riqueza? Sim, está escrito em Deuteronômio 8. Então a gente pega o que Deus não nos deu de poder e faz na escala máxima. E o que Ele deu de poder, não faz nada. Muitas famílias precisam disso. Economizar é bênção, não tem problema. Mas cuidado, para a sua intensidade no economizar, não ser maior do que a sua intensidade em expandir. Crescer financeiramente. Isso aqui não é sobre ambição, não é sobre nenhum gatilho egoísta. Não. É um princípio bíblico. Então, o Gustavo Cerbasi, está aí no próximo slide, ele tem uma abordagem que eu achei interessante, curiosa. Descobrindo o seu perfil financeiro atual. De acordo com o autor Gustavo Cerbasi, há 5 perfis financeiros. Olha só: devedor, gastador, desligado, poupador e investidor. Isso aqui não é para você imaginar seu marido ou a sua esposa, tá? Isso aqui é para você pensar sobre você mesmo. Pode pôr o próximo slide aí. Tem um QR Code que leva direto para o site do Gustavo Cerbasi. Se você quiser fazer esse teste, você pode pegar esse QR Code aqui, tá? Aí vai direto para o site para você fazer um teste e saber qual é o seu perfil financeiro atual. Achei super legal isso. Depois aí, a gente pode mandar nos outros canais. Vou aproveitar o restante de tempo que eu tenho. Pode passar aí. Desculpa se você ainda estava tentando pegar o QR Code aí. Deixa eu explicar rapidinho. Perfil devedor. Quem pegou o link aí dá para passar para quem não pegou, tá? É que o tempo é um recurso finito. Perfil devedor, olha só. Tem comportamento mais imediatista, não tem cultura de planejamento, gasta mais do que ganha, sempre estão com financiamentos, dívidas ou solicitando novos empréstimos, tanto para bancos quanto para familiares e amigos. Normalmente, meu Deus, quem convive com essas pessoas também sofre consequências. É colateral, tipo fumante passivo, né? Pessoa que passa por um problema, quem está perto sofre. Gastador, pode passar. Gasta tudo que ganha, não tem visão ou estratégia de futuro, não desenvolve uma reserva de emergência nem investe com suas sobras, gasta com superficialidade e compra por impulso. E aí é papo de você ungir sua mão, botar na cabeça e falar assim: Senhor Jesus, eu tenho muitas ideias para gastar, mas poucas ideias para ganhar. Me ajude a ter mais ideias para ganhar, para poder gastar de forma saudável e equilibrada. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus que venceu e tirou o pecado do mundo. Amém. Isso é uma boa oração para se fazer. Por quê? Eu me enquadro nisso. Muita ideia boa para gastar, até para abençoar os outros. Às vezes a gente até legitima, vira doação. Mas às vezes poucos pensamentos, poucas ideias de como gerar mais recursos. Isso é importante. O pastor Calito fala muito esse princípio. Nem todo recurso está no bolso. Tem muito recurso que está aqui. Né? É do céu para a mente, não necessariamente na conta. Terceiro, pode passar, desligado. A ausência de uma visualização financeira, constantemente tem dúvidas e inseguranças, não se importa com investimentos e reserva de emergência, gasta com moderação, mas pode ter bastante dificuldade em acumular capital, construindo patrimônio e ter uma vida financeiramente próspera. Penúltimo, poupador. Caminha consciente da importância de economizar financeiramente, pondera antes de comprar ou gastar, pode desenvolver mentalidade de hipercontrole ou escassez, visualiza mais o longo prazo, visando economias e realizando investimentos mais conservadores para não se expor a riscos. Podem até ser mal compreendidos, sendo chamados de avarentos. Quinto e último é o lugar desejado. Investidor. Tem um interesse espontâneo pelo tema e busca estudar, se atualizar e interagir com outros sobre o tema. Se dedica ao planejamento, economia, otimização e crescimento de seus recursos e patrimônio. Tende a ser mais disciplinado quanto aos gastos, mais consistente quanto aos investimentos e sempre olha para o futuro com reserva de emergência,
múltiplas remunerações, estamos atualizados, passivas e saúde financeira. Passa o próximo slide aí, a regra das 3 caixas para sair das dívidas, né? Para reorganizar as finanças. Primeiro, sair das dívidas, juros e financiamentos pesados. Segundo, criar uma reserva de emergência acima da inflação. Terceiro, investir em renda variável com foco no longo prazo. Vou trazer uma dica para você no próximo aí. Como sair das dívidas? Primeiro, gastar menos do que se ganha, reajustando o orçamento e o padrão de vida por um tempo. Você sabia que as piores dores do ser humano são essas, né? Dizem que é a dor de dente, a dor do parto, a dor da gripe no corpo de um homem e a dor de reduzir padrão de vida, né? As piores dores do ser humano. Segundo, renegociar dívidas optando por juros menores. Terceiro, desfazer de bens ou patrimônios que se possa vender consideravelmente rápido. Quarto, abrir mão de querer impressionar ou ser o salvador da vida de alguém. Quinto, orar, sonhar e planejar alinhado com o céu e atento aos movimentos da terra. Definição de reserva de emergência, está aí também. Posicionado em algum fundo de fácil liquidez, de 6 a 12 meses da sua manutenção mensal, intocável, se utilizado, ela é reposta com prioridade. Eu aprendi pesquisando sobre os melhores investidores, pode colocar aí, os bilionários. Doam generosamente, seja por conduta de fé ou filantropia, investem com disciplina e diversificação muito importante, têm margem de segurança no orçamento, formaram uma reserva de emergência, não param de trabalhar, é o trabalho guiado por propósito e não por pressão. Se você tivesse todas as suas contas pagas, o que você faria de segunda a sexta? Eu iria para o Havaí. Uma hora você ia cansar do Havaí, você ia querer fazer algo para agregar valor. Por que não já atuarmos com essa mentalidade? Se todo ouro e toda prata pertence ao Senhor, amém? Viver como se tivesse tudo quitado, quanto à motivação, o propósito. Por último, depois o ciclo equity, lembrando, o ciclo equity tem a ver com patrimônio, né? A palavra equity remete a patrimônio. Agora, ciclo legado, o último, João 14:12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Todo recordista olímpico deseja que o seu recorde fique lá, porque enquanto ele for recordista atual, ele é valorizado para muita coisa. Jesus nos mostrou um ponto diferente. Em meu nome farão obras ainda maiores do que essas. Ou seja, batam o meu recorde em meu nome. Esse princípio reverte o que o mundo acredita ser protagonismo. Então o ciclo legado tem a ver, pode colocar aí, compartilhar a trajetória, democratizar acesso, consolidar mensagem e a transição geracional. A pessoa não pode ter raiva da nova geração, ela precisa ter coração conectado com a nova geração. Lembra de Malaquias concluindo, apontando para o futuro? E ele reconciliará o coração de pais a filhos e de filhos a pais. Essa conexão é muito importante, porque herança a gente deixa para pessoas, mas legado a gente deixa nas pessoas. Deixa eu colocar o penúltimo slide aí. Te pergunto, sim, o ciclo legado tem a ver com transferir, viabilizar, documentar, perpetuar. Isso é muito importante. Você fala de Martin Luther King Jr., você pensa em igualdade social, I have a dream, né? Você fala de uma pessoa, você já pensa no legado dela, muito fácil de se lembrar. Pode colocar o penúltimo aí. Eu pergunto para você, Igreja Casa Viva Americana São Paulo, em qual ciclo você está? Você viu 5. Em qual você está? Algo ficou para trás? Algum momento mal desenvolvido? Também, você consegue ajudar outras pessoas a identificarem em que ciclo elas estão? No ministério, no trabalho, na vida como um todo? Operacional, executivo, empreendedor, equity e legado. Eu quero concluir com o Salmo 37, verso 5, que diz assim: abra-se completamente diante do Eterno, não esconda nada dele, e ele fará o que for preciso. Queria orar com você, te convidar a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. O seu momento de vida não pode alterar a sua vocação de vida. Talvez o momento seja difícil,
Talvez o momento não seja exatamente o que você gostaria. Talvez tem sonhos e planos que você queria conquistar, mas parecem distantes. Deus te trouxe aqui nessa noite para você, por meio do Espírito Santo, conseguir situar em que momento da vida você está. Você é discípulo de Jesus, você que acredita no céu, você que acredita na missão da igreja, você que acredita que Deus te salvou, te chamou e te enviou. Mas mesmo assim existem os dias difíceis. E eu queria te convidar para uma reflexão na primeira pessoa. Em que ciclo eu estou? Como eu estou levando a vocação que Deus me deu? Batalhas operacionais, desafio de liderar, desafio de criar algo novo, dores no passado, mas muitos sonhos para o futuro. Queria te convidar a deixar Deus trabalhar no seu coração nessa perspectiva. E queria perguntar, ao deixar Deus trabalhar no seu coração, tem alguém conosco que deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Me dê um sinal levantando a sua mão. Tem alguém que hoje quer se entregar a Jesus Cristo, quer se render, recebê-lo como seu Senhor e Salvador? Basta você me dar um sinal levantando a sua mão. Alguém voltando para Jesus aqui hoje, você deseja retomar a caminhada com Deus? E Jesus te encontrou aqui hoje, tocou seu coração, e você quer corresponder. Levante sua mão, você quer voltar para Jesus hoje? Alguém? Alguém gostaria de ser batizado, descer as águas no próximo batismo, pertencer à família de Deus, confirmar sua fé publicamente em Jesus? Levante a mão, você que está dizendo sim para o batismo hoje. Tem alguém com a gente? E de todos que estão presentes, você que acredita que Deus te trouxe aqui hoje para te ajudar a encontrar o seu momento e para te encorajar para você conseguir alcançar o alvo. Você que acredita que essa mensagem hoje foi planejada por Deus para te abençoar e falar com você, fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Sim, Deus falou comigo, Deus tocou o meu coração, Deus me ajudou a me situar de alguma forma, Deus trouxe respostas para a minha vida. Já haviam pessoas orando por você antes de você chegar aqui hoje. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. A boa obra que Deus começou na nossa vida será cumprida até o dia de Cristo Jesus. Eu quero orar por você agora. Pai amado, obrigado porque o Senhor é o Deus que ama se comunicar conosco. E nessa noite nós temos a certeza, Deus falou conosco. Ó Senhor, por anos a humanidade viveu sem profecia, sem ouvir a voz de Deus. E esse silêncio foi rompido por João Batista. Eu te louvo, Senhor, porque nessa noite na Casa Viva, o Senhor falou conosco. Nós nos alegramos por ouvir a voz de Deus. Ó Pai, e onde a sua voz chega, nela chega um poder criativo, como no princípio criou o Senhor céu e a terra, a partir da sua palavra. Eu quero profetizar aqui que quem ouviu a voz de Deus, Deus também está criando na sua vida. Crie com a tua palavra no nosso coração, crie com a tua palavra no nosso viver. E tudo aquilo que o Senhor nos mostrou, nos trouxe discernimento, traga também o trabalhar, traga o amadurecimento, o quebrantamento, pois o Senhor nos levará por ciclos de reinvenção, bem cumpridos e bem-sucedidos. Eis-nos aqui para as grandes coisas que o Senhor quer fazer através dessa igreja, nessa cidade e na nossa geração. Usa as nossas vidas no trabalho, no ministério, com a vocação que o Senhor nos deu. Assim nós oramos com fé e recebemos o que o Senhor nos deu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê diz amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Obrigado, pastor.